Es que yo sin ti y tú sin mí, dime que puedes ser feliz, eso no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime que puedes ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta. Já estou aqui pronta para a minha cirurgia, muito ansiosa, mas em nome de Jesus vai dar tudo certo. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim. No vídeo de hoje eu vim falar tudo sobre os meus peitinhos. Vocês que me acompanham lá no Instagram, no @dicasdacrisegone, estão sempre por dentro das novidades. Antes que eu poste aqui no YouTube, estou postando lá primeiramente. Então, se você ainda não me segue, começa a me seguir lá. Também se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito. Também deixe seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Como eu estava falando lá no meu Instagram, eu postei há 4 meses atrás. Sim, já vai fazer 4 meses que eu estou com essas belezuras aqui. E eu postei lá um pouco da minha cirurgia. E vocês queriam que eu relatasse tudo sobre como foi, quanto custou, se doeu, meu pós-operatório, por que eu coloquei. Então eu vim relatar um pouquinho sobre isso, dessa minha decisão. Como eu falei, vai fazer 4 meses, eu me operei dia 25 de outubro de 2021 e como podem ver aqui, a gata não tinha quase nada de seio. Então esse foi um dos motivos que eu queria colocar silicone. Eu pesquisei bem, eu sempre tive medo de cirurgia e para enfrentar uma cirurgia, meu amor, tem que ser assim, ó, muito esforço para eu não ter medo, para eu ir com coragem. Às vezes falta coragem, mas eu vou na fé mesmo e eu enfrento. E eu sempre me senti insatisfeita com o meu corpo. É um problema? Não, eu não acredito que seja um problema desde que você tenha limite, tem limite para tudo, né? Se você quiser fazer isso tudo no seu corpo, aí você já vai estar com algum problema. Mas se algo te incomoda, eu não vejo por que mudar. Primeiro você tem que ter dinheiro, depois disposição e depois vontade, né? E coragem. Então, nesse momento, eu tava com essas 3 oportunidades ali na mão e fui. Queria mudar, queria dar um pouco de volume, porque eu não tinha nada, como vocês podem ver aqui, eu não tinha absolutamente nada, e eu me sentia um pouco, não sei a palavra certa agora, mas eu não me sentia confortável, vamos dizer assim, tá? Então colocava sempre um sutiã com enchimento, com bojo, porque eu queria que tivesse um volume aqui que preenchesse, né? Então eu fui primeiro por isso, né? E aí eu pesquisei bastante, como eu falei, procurei vários médicos e não tinha muita coragem porque eu tenho muito medo de cirurgia plástica e principalmente anestesia geral. E todo mundo me colocava mais medo ainda, algumas pessoas que eu conhecia me colocavam medo, falando, ai, você vai mexer na natureza, não sei o que lá. Gente, como eu falei, não vejo nenhum problema se você se sente incomodado com aquele defeitozinho que você tem, tá? Se você consegue aceitar, tudo bem, mas se você não aceita, então respeita a vontade, o livre-arbítrio da outra pessoa. E eu quis e fui atrás e fui com um cirurgião aqui onde eu moro, em Florianópolis. Ele foi bem legal comigo, ele me explicou bem a situação, como seria. E também pesquisei muito no YouTube, então você tem que pesquisar bem antes, se informar muito antes de você ir com o seu cirurgião que você escolheu e ver as possibilidades de tipos de próteses que você quer colocar. Eu tomei anestesia geral, tá? Eu fui me operar no dia 25 de outubro, como eu falei, cheguei lá às 7 horas mais ou menos da manhã. Saí de lá, na verdade eu dormi lá porque eu fiz 2 cirurgias ao mesmo tempo. Minha cirurgia durou em torno de 5 horas porque eu fiz o nariz, eu fiz a rinoplastia também. Fiz o implante de silicone e a rinoplastia, então durou mais tempo do que o previsto, né? O silicone em si foi bem mais rápido, mas aí teve a complexidade do nariz, que isso vai ser assunto para outro vídeo.
A prótese que eu coloquei foi a redonda, tá? Perfil alto e a marca dela é Silimed, tá? Pra ficar o mais natural possível, porque eu sou magra e alta. Eu tenho 1,72 m de altura e 55 quilos. Então, eu sou muito magra e alta. Então, eu queria algo mais natural possível. E aí, eu falei com o meu médico e ele me sugeriu 335 ml de peito em cada lado, tá? Então, aqui tem 335, tá? Então, foi esse tamanho que eu coloquei, a marca que eu falei, né? Silimed. E ficou dessa forma. Já aos 4 meses, eu achei que agora tá bem mais natural possível, tá? O meu pós-operatório, antes de falar pós-operatório, vamos falar um pouquinho da cirurgia, né? Da cirurgia, como foi mais ou menos. Como eu falei, eu cheguei lá às 7 horas da manhã, saí à tarde porque eu fiz 2 cirurgias. Mas dura em torno de 40 minutos se fosse só o implante nos seios, né? Isso o meu médico falou e também eu estava habituada a ver por aqui pela internet. Só que aí durou mais um pouco. A anestesia geral que eu tomei, eu fui morrendo de medo, chegava a tremer, né? Ficar bamba lá na maca, porque eu tinha muito medo de anestesia geral. Já tomei sedação, né? Porque fiz uma cirurgia para remover um problema que eu tinha de saúde. E hoje a diferença não é muito grande, tá? Você vai apagar de qualquer jeito. A única diferença é que eles vão te entubar na anestesia geral. E na sedação não, eles só te dão um remédio na veia, você apaga e aí acorda com o tempo que o remédio passou. E na cirurgia geral não, você vai estar dormindo com remédios ali que eles estão controlando, te dando até o horário que durar a cirurgia. Então foi mais ou menos assim. Eu acordei muito bem, né? Na verdade mais ou menos porque eu tava com o nariz operado. E as primeiras horas a sensação que eu sentia era que ia explodir os meus peitos, que eu sentia aquela pressão muito grande aqui, arder, né? Mas dor em si nos peitos, não, eu não sentia dor, tá? Dor realmente não senti. Porém, o incômodo sim, né? A gente tá com um objeto estranho ali dentro do nosso corpo e o nosso organismo ele vai ter que trabalhar para defender. Então, você vai sentir alguma dor, então você vai estar à base de antibiótico, de remédio para dor. Então, dor mesmo assim, de verdade não estava sentindo, eu estava sempre com remédio toda hora, então eu não senti dores, mas incômodo sim. O problema dessa cirurgia que eu senti, né, é que para dormir os primeiros 2 meses, você tem que estar sempre com um sutiã próprio para isso, né, que vocês vão ficar vendo aqui um pouco durante esse vídeo. Tem que ficar com esse sutiã cirúrgico por 2 meses, ele me recomendou, o meu médico, sem tirar. E daí eu acordo e dorme com esse sutiã, né? E aí o meu foi colado aqui, não foi pontos, tá? A minha cicatriz. Ela ficou bem levezinha porque eu tenho uma cicatrização muito ótima. Então já vai fazer 4 meses, quase não dá pra ver, né? Mas porém eu vou mostrar aqui pra vocês que não vem o caso. Mas foi colada a cirurgia, não precisou retirar os pontos. Eu ficava incomodada para dormir porque tinha que dormir só de barriga para cima, com um apoio aqui de 2 travesseiros, eu dormia sempre. E isso era muito ruim para mim porque eu sou acostumada a dormir de barriga para baixo, né? Como fala aqui na minha terra, de bruços assim, com a barriga sempre para baixo. Então isso foi muito difícil para mim. E com 2 cirurgias, o nariz cirurgiado e os peitos foi bem mais difícil para mim. Porém, suporto, né? Dá para suportar. Você tem que ter vontade, coragem e dedicação e aí você enfrenta qualquer coisa. E isso, graças a Deus, eu sempre tive. E não deixa a peteca cair. Quando ela cai, eu vou lá e levanto, pego ela de volta. E foi firme. Então, esses primeiros meses aí foi dessa forma que eu sentia sempre pressão, dores não sentia e o incômodozinho. E aí com uns 2, 3 meses o peito ele vai se encaixando ali, vai dando o formato que você quer nos seus seios. Então, de acordo com a sua estrutura e como ele já era, né? Ele só vai se encaixar ali como é o seu biotipo naturalmente. O meu ele foi ficando assim. Então,
Realmente eu gostei do processo, foi muito bom. Se eu soubesse, teria feito antes. O medo ficou para trás, né? E foi isso mais ou menos que aconteceu. Eu queria contar para vocês, tá? Eu paguei mais de 15 mil para cima, então o valor vai depender do que você vai fazer, né? Como eu fiz 2 cirurgias, então o preço ficou um pouquinho mais em conta, porque só os peitos foi esse valor. Aí teve o nariz, tá? Mas a cirurgia é mais ou menos assim, tá? Eu estou muito satisfeita com o resultado. Todo mundo que vê que ficou realmente muito natural. E não me arrependo, graças a Deus deu tudo certo com o meu implante, tá? No meus peitos. Então, se você tem vontade de fazer esse tipo de cirurgia, se você quer realizar esse tipo de sonho, vai na fé, como eu falei, vai com coragem, porém procura um bom médico, se informa muito antes de você escolher ele, antes de você decidir fazer, antes de fazer com alguma pessoa, procura se informar muito sobre aquele médico e daí vai dar tudo certo, tá? Faz seus exames, vai tomar seus remédios pós cirurgia e fica tranquila que não tem muito perigo nesse ponto de vista, tá? Claro que toda cirurgia ela tem risco, né? Então não é que pode dar certo para todo mundo, né? Mas digamos que de 90 pessoas, às vezes dá errado em 1 ou 2, no máximo, né? Então, era isso que eu queria dizer pra vocês, encorajar se vocês querem, se vocês queriam saber também, tô falando aqui. E foi esse o vídeo de hoje, tá bom, amores? Então, fica aí com o antes e depois que vocês viram. Comenta aqui nos comentários o que é que você achou do meu antes e depois. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijão e tchau, tchau!